Louvado seja o nome do Senhor. Eu cumprimento a você com a paz do Senhor Jesus. Amém. Você que está aí do outro lado assistindo este vídeo, eu sou o irmão Simvaldo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Quero estar deixando mais uma palavra diretamente do coração de Deus para o seu coração. Deus me deu uma palavra maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus vai falar com você. E a palavra que o Senhor me deu se encontra no livro de 1 Reis. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. 1 Reis, louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 19, louvado seja o nome do Senhor. Versículo 1, que diz assim a palavra de Deus: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, como totalmente matará todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. Porque vindo ele se levantou para escapar com vida. Se foi e veio a Berseba, que é Judá, e deixou ali o seu moço. Glória a Deus. E ele se foi ao deserto, o caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então o anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e tocou e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Esta palavra Deus me deu. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus nesse momento. E a palavra de Deus fala sobre o profeta Elias. Elias, você sabe, ou não sei se você sabe, mas Elias foi um grande profeta de Deus. Foi um grande homem de Deus, um homem muito usado por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Elias, nos dias de Elias, a idolatria estava tamanha, e foi nos dias de uma mulher chamada Jezabel, louvado seja o nome do Senhor, que era uma mulher, louvado seja o nome do Senhor, que estava, louvado seja o nome do Senhor, ali, dirigindo ali. Ela era a líder dos profetas de Baal. Ela apoiava a idolatria, ela apoiava os deuses estranhos. Ela era aquela que apoiava os profetas de Baal, enfim. Louvado seja o nome do Senhor. E Elias, louvado seja o nome do Senhor, a Bíblia nos diz que um dia ele resolve ir até aqueles profetas e falar: Louvado seja o nome do Senhor, só eu sobrei de profeta, louvado seja o nome do Senhor, e vocês são 450. E ele convocou aqueles profetas ali a se reunirem, louvado seja o nome do Senhor, em um certo lugar. E ali Elias chamou a eles para, louvado seja o Senhor, eles a montar o seu altar e pegar um dos bezerros e colocar sobre o altar. E Elias disse assim: aquele que responder com fogo, esse verdadeiramente é Deus. E os primeiros que tiveram a oportunidade de montar o seu altar, de oferecer o seu holocausto ali, o seu sacrifício, foram os profetas de Baal. E eles ali começaram a clamar pelo seu Deus, gritavam e faziam aquele barulho todo, se cortaram, se estraçalharam no seu corpo, até correr sangue sobre si, mas nada aconteceu. E Elias até zombava deles, continua clamando, quem sabe ele está dormindo, ele está viajando, clame, quem sabe ainda ele vai responder, mas nada aconteceu. E chega a vez do profeta Elias, e a Bíblia diz que Elias, ele repara o altar, conserta o altar do Senhor, segundo a palavra de Deus. E a Bíblia diz que Elias coloca o bezerro sobre o altar, e ele cava uma lenha, em volta do altar, uma largura de, louvado seja o nome do Senhor, de 2 sementes, 2 covas de semente, louvado seja o nome do Senhor, diz a palavra do Senhor.
E Elias, depois que ele fez essa cova em volta do altar, ele pede para que os profetas de Baal viessem e buscassem uma água e derramasse sobre o holocausto, derramasse sobre a lenha. E eles vieram e trouxe a primeira vez. Depois Elias disse: vai, busca a segunda vez. Eles buscaram a segunda vez. Elias disse: não, busca mais uma vez. Buscou mais uma vez, 3 vezes, até que a água espalhou, molhou toda a linha, molhou o holocausto e escorreu sobre a vala a qual Elias havia feito. E Elias, depois que os profetas encheram, depois que eles molharam o holocausto, a Bíblia diz que Elias se prostra perante o Senhor e começa a clamar ao Senhor. Ele diz: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, eu clamo ao Senhor neste momento. Eu peço ao Senhor neste momento que o Senhor venha mostrar que somente o Senhor é Deus, e que o Senhor venha mostrar que eu sou teu servo, e tudo que eu tenho feito segundo a tua palavra, Senhor. Glorifica o teu nome, louvado seja o nome do Senhor. Elias clama a Deus, e a Bíblia diz que de repente cai fogo de Deus, louvado seja o nome do Senhor, e consome todo aquele holocausto, consome toda aquela lenha, consome toda aquela água. E os profetas de Baal caíram prostrados sobre o seu rosto e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias mandou ajuntar aqueles profetas de Baal e mandou matar aqueles profetas, louvado seja o Senhor. E todos aqueles 450 profetas de Baal, eles foram mortos. Só que depois a Bíblia nos diz que essa palavra, ela chega até Jezabel. Acabe, ele vai até Jezabel e faz ela saber tudo o que Elias havia feito. Louvado seja o nome do Senhor. E de repente, para a surpresa de Elias, vem uma ameaça de Jezabel. Louvado seja o nome do Senhor. E ela mandou um recado para Elias. Olha o que ela disse para Elias. Louvado seja o nome do Senhor. Vai dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a esta hora não puser a tua vida como a um deles. Vai ser o Senhor. Jezabel, ela ameaçou fazer com Elias o mesmo que ele fez com os profetas. De certo, estas horas, louvado seja o nome do Senhor, glórias a Deus, aleluia. Os deuses me façam outro tanto, se amanhã estas horas eu não te fizer como você fez com esses profetas. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor nos diz que Elias, ele sai. E Elias, pelo que eu vejo, ele se desespera. Ele sai, mas o seu servo deixa seu servo no lugar e segue para o deserto. E lá ele deita debaixo de um zimbro e ele começa a pedir ao Senhor a morte. Senhor, eu não sou melhor do que os meus pais, pode tirar a minha vida. E ali ele dorme. E a Bíblia diz que um anjo toca nele ali e acorda ele e falou assim: come, louvado seja o nome do Senhor, e bebe, porque a sua caminhada é muito longa. E Elias olha e tinha, louvado seja o nome do Senhor, glórias a Deus, aleluia, pão, louvado seja o nome do Senhor, pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu e o tornou a deitar. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só o que Deus disse para Elias: come, porque muito comprido te será o caminho. Talvez você se encontre como Elias. Talvez você foi uma pessoa que viu tantos milagres. Talvez você viu Deus fazer tantas coisas. Talvez você desafiou os profetas de Baal, desafiou o adversário aí, né? Foi fazendo a obra de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Pisou na cabeça do adversário, mas talvez você escutou uma ameaça de alguém. Talvez você viu algo que desanimou você, e você vai e resolve se prostrar. Você resolveu talvez mais não fazer a obra de Deus. Talvez você se encontre como Elias, debaixo de um zimbro, pedindo ao Senhor para tirar a sua morte. Ou então talvez dentro de uma caverna, não quer sair mais para fazer a obra. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, estou aqui para te encorajar da parte de Deus. Come, bebe e folga, porque a caminhada é longa, o caminho é muito comprido. O que Deus tem na sua vida não acabou. O que Deus tem para realizar na sua vida não se findou. Sai dessa caverna, para de pedir a morte, levante a cabeça, olhe para Jesus,
Olhe para Jesus, volte a fazer a obra de Deus, volte a evangelizar, volte a pregar, volte a cantar. Olhe somente para Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Não olhe para o que o homem diz, não olhe para o que a mulher diz, olhe somente para Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, porque somente Ele é o teu Deus. Ele conhece o teu coração. Não importa o que o homem pense de você, não importa o que a mulher pensa, olhe somente para Cristo. E talvez você se encontre como Elias, mas eu te convido a você, louvado seja o nome do Senhor, a voltar. Vai voltar com a força toda. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu convido a você a voltar, glórias a Deus, aleluia, com todo aquele vigor que talvez você tinha. Não vou dizer que você tinha, você tem. Talvez você, ele está guardado aí. Você somente precisa despertar. Volte, meu irmão, volte, minha irmã, enquanto é tempo, né? Volte a fazer a obra de Deus. Talvez você não afastou, mas parou de fazer a obra de Deus. Não pare, não pasme. Assim como Deus disse para Josué: tenha bom ânimo, porque eu sou contigo. Amém? Deus abençoe você. A paz do Senhor Jesus.